poder econômico, a informação, o conhecimento técnico, o conhecimento científico, ele é fundamental para poder fazer o efetivo combate ao vírus. Esse vírus, ele aparece a partir do desequilíbrio da natureza, que é uma das características do capitalismo atual, em que tu tem uma crise estrutural do capitalismo, que tem essa crise, ela se manifesta do ponto de vista econômico, financeiro, político, ético, moral, tem uma crise ambiental, tem uma crise que eu chamo uma crise de civilização. Então, é nesse patamar, é nessa situação que aparece a pandemia. E para te fazer o efetivo combate à pandemia, é necessário conhecimento técnico e científico, como eu já disse. E no Brasil, o que nós estamos fazendo? A começar pelo presidente da República, que diz que é uma gripezinha, e com isso desqualifica um inimigo poderoso que já matou muita gente no mundo inteiro e vai matar muito mais gente ainda. Né? E no Brasil, nós estamos chegando aos 40 mil mortos. Né? Então, o quadro que nós estamos vivendo é bastante duro e complicado. Né? E nós não temos uma ação efetiva por parte do governo federal, desde o início do processo, para garantir efetivo combate. Nós não temos informações adequadas. Nós não temos enfrentamento com, por exemplo, com qualquer guerra. Eu considero que nós estamos numa guerra, uma reconversão industrial no sentido de garantir os insumos necessários para o enfrentamento da guerra. Nós não temos respiradores, nós não temos EPIs, nós não temos testes, nós não temos uma série de coisas que o Brasil poderia estar fabricando. Nós temos parque industrial, nós temos capacidade tecnológica para fazer isso e não estamos fazendo. Assim como nós não estamos garantindo a sobrevivência das pessoas de forma adequada. Ou seja, nós temos um grande número de pessoas no Brasil que trabalha durante o dia para comer à noite, um grande número de trabalhos informais, um grande número de pequenas e médias empresas, ou seja, que caberia ao Estado o dever de sustentar e manter a vida das pessoas de forma digna. Por outro lado, eles não fazem isso, eles estouram 1 trilhão e 200 bilhões para dar para os banqueiros em moedas podres e a coligação de fazer empréstimos que não estão sendo feitos. Pois bem, esse é o quadro de fundo. Aqui, no primeiro momento, se conseguiu aqui no Estado um isolamento social importante, com isso achatou a curva, retardou a disseminação do vírus. Esse é um vírus que chegou de avião, vindo da Itália, nas camadas mais altas da sociedade, e com o seu devido tempo, ele se espalhou para os setores populares e avançou para o interior do Estado. E hoje nós estamos em praticamente quase todas as cidades do Rio Grande do Sul, estamos chegando a 70% das cidades do Rio Grande do Sul já com pessoas contaminadas. Aliás, Cláudio, chegando no interior aí, e de forma muito grave em alguns lugares, como esse negócio dos frigoríficos aí, por exemplo, que demonstraram não dar muita atenção para a questão de equipamentos de proteção individual dos trabalhadores, enfurnaram todos os trabalhadores ali, e agora é um dos focos aí de disseminação, inclusive, esses frigoríficos aí no estado inteiro, né? Já chego lá. Eu estou tentando fazer um plano de fundo no sentido de chegar nas questões centrais. Pois bem, se nós conseguimos isso, e tem um estudo realizado, que foi publicado numa página do Facebook, agora foi ontem, anteontem, em que mostra que, a partir da flexibilização que houve na metade de abril, mudou a curva de contaminações do Covid. Isso o Conselho já está apontando, está dizendo, essa flexibilização é incorreta, não deve ser feita, nós temos que garantir o isolamento social, temos que garantir as pessoas a ficarem em casa, dando as condições de vida a todos os gaúchos,
Isso nada foi feito. Houve a flexibilização, aumentou a contaminação, e em maio veio a história das bandeiras. O que são as histórias das bandeiras e do que eles chamam de distanciamento controlado? O discurso é que é baseado na ciência, no conhecimento, e que, portanto, é algo aceitável. E nós afirmamos, o Conselho Estadual de Saúde afirma que não tem base nem científica, nem técnica. Tem uma base meramente política e atender os interesses do capital. Como é que são feitas as bandeiras? Qual é o cálculo que é feito? É feito através da disseminação e da velocidade do vírus no estado, de um lado, e da capacidade hospitalar de outro. Só que tem algumas coisas que são fundamentais que nós não temos no decreto. Nós não temos teste. Nós não testamos. Ao não testar, nós não temos o conhecimento necessário para saber o verdadeiro estágio da contaminação no Rio Grande do Sul. Existe a pesquisa feita pela Universidade de Pelotas, que é uma pesquisa séria. Tem que se estudar, tem que ver os resultados da pesquisa. Mas é uma pesquisa que ela é feita, como uma pesquisa dessa natureza, ela é feita por amostragem e com testes rápidos. Os testes rápidos, eles são bons para verificar a contaminação a partir do 7º ou 10º, até entre o 7º e o 10º dia pós a infecção, tu já tem anticorpos para o teste aparecer. Antes disso, não aparece. Então, é uma pesquisa que tem sempre efeito retardado. E mesmo essa pesquisa tem efeito retardado, pela característica da pesquisa, ela aponta uma subnotificação no Rio Grande do Sul. Pois bem, se nós temos uma subnotificação constatada de todas as formas possíveis, nós usamos, o Estado do Rio Grande do Sul está usando, essa não informação como base para a cor das bandeiras, somado com a capacidade hospitalar de UTIs. Nós temos um grande número de UTIs no Estado, em que tem uma ocupação relativamente elevada, mas não é computada nesses termos, porque o peso da UTI ela só passa a ser preta a partir de 100%, ou seja, quando já está esgotado o sistema. E qualquer pessoa que trabalha na área hospitalar, em especial na área de UTIs, sabe que acima de 85% da utilização da capacidade instalada passa a ser problemática por vários problemas. Então, nós estamos no limite delas. E o que tem acontecido na vida real? Cada vez que se chega numa região a um nível de utilização das UTIs, um nível elevado, se contrata UTIs privadas para reduzir o índice e, portanto, dizer que está tudo bem. Somado a isso, nós temos uma outra variação que é calculada, que é estabelecida no decreto, que é o que pode abrir conforme a bandeira. Nisso, o que pode abrir, qual é a quantidade de trabalhadores daquele setor, em cima de duas outras informações. E essas duas outras informações também são questionáveis. Nós temos eles estabeleceram um grau de risco por atividade econômica. Como é que foi feito esse cálculo? A partir de uma pesquisa do Departamento de Trabalho americano sobre ocupações dos Estados Unidos. E transfere as ocupações dos Estados Unidos para o Rio Grande do Sul, como se o conceito de ocupação americana fosse o mesmo conceito do Brasil, como se as relações de trabalho e o grau de risco do trabalhador americano fosse idêntico ou parecido com o do Rio Grande do Sul, como se as relações de trabalho em si, o contrato de trabalho fosse o mesmo, que o deslocamento do americano, que lá é individual através do automóvel, aqui é coletivo, fossem as mesmas coisas, como se
o, o, o padrão tecnológico fosse o mesmo americano e do Rio Grande do Sul, e mais, na mesma setor econômico. Por exemplo, vamos pegar o setor metalúrgico. Nós temos um setor de montadoras, que praticamente é feito por robôs, portanto, o risco é pequeno, e nós temos a serraria do fundo do quintal, que tem outras relações. Se nós pegarmos a questão da agricultura, nós temos a agricultura da soja, né, que é mecanizada, nós temos do arroz, mas nós temos a agricultura hortigranjeiros, nós temos a agricultura do fumo, da uva, e assim por diante. Nós temos a produção leiteira, que é uma coisa, o gado de corte é outra coisa, assim como a produção de frango e porco. Tudo isso é agropecuária. E nessas várias relações, nós temos graus de riscos diferenciados e participação diferenciados no produto interno bruto, que é outra variável que se estabelecido. E para calcular o que pode abrir e o que não pode abrir, é feito um cálculo entre o risco da atividade em relação à sua participação no produto interno bruto. Nós não temos produto interno bruto municipal, então nós temos um estadual, e aplica-se para o Estado como se todas as regiões fossem parecidas, iguais. Além disso, ele estabelece no próprio decreto, isso para mim é o mais grave, é que vai ser feito um cálculo a partir de um alfa, em que estabelece o peso relativo do risco no cálculo. E esse risco não é da constatação da realidade, do efetivo risco daquela atividade em relação à realidade dos fatos, mas sim é calculado, apontado politicamente pelo gestor do sistema. Então, toda a situação montada é de farsa e de enganação, de manipulação. Para que serve isso? Para abrir atividade econômica de forma irresponsável. Todos os estudos publicados, sérios, no mundo, dizem que tu só pode voltar à atividade econômica, a abrir ela, com alguns pré-requisitos. Quais são? O grau de transmissão menor do que 1, que nós temos uma grande capacidade de atendimento da população no estabelecimento de saúde, entre outras. Nenhuma dessas duas condições, dessas pré-condições, estão estabelecidas no Rio Grande do Sul. E nós temos uma situação mais grave ainda, porque várias regiões estavam vermelhas, eles mudaram a forma de cálculo e passou a ser só vale aquelas pessoas testadas no ambiente hospitalar. Só chega no hospital aquela pessoa que está grave, ou seja, mais uma manipulação grosseira, assustadora. Qual é a consequência disso tudo? A atividade econômica está sendo aberta, em todo o estado, o vírus está se disseminando e nós estamos chegando perto do colapso do sistema. Porto Alegre foi além, né? Abriu tudo e está obrigando a recuar. Por quê? Porque os números estão assustadores. E esse é o quadro que nós estamos tendo. E agora, para completar o quadro que nós estamos vivendo, a manipulação do Ministério da Saúde, que nem tem mais ministério, porque existe uma intervenção militar na saúde, para dizer o seguinte: como a realidade está diferente do que eu gostaria, que o presidente gostaria, muda-se os dados, muda-se as informações, sonega-se informações, e com isso eu posso dizer que a situação é outra. E a coisa mais grave do que essas coisas, da manipulação do Ministério, do governo federal que a gente esperava, é a reação que houve. Ou seja, o Brasil está aplaudindo as empresas de comunicação a divulgarem, como se nós pudéssemos entregar na mão dos meios de comunicação sociais, que são absolutamente manipuladores, conhecedores como manipuladores, as informações que vão depender da vida de todos os brasileiros. Então, nós estamos num momento em que é necessário uma ampla organização social para dar um basta e começar efetivamente a construir uma alternativa para o que está acontecendo. Isso vai depender de muito trabalho, muita organização e muita dedicação de todos nós. Eu falei demais, mas acho que para iniciar a conversa foi necessário abrir esse quadro todo.
mesmo a que nós estamos vivendo no mundo e no Brasil, pela situação e as peculiaridades nossas, e acho que tem níveis diferentes um pouco para lidar, né? Assim, o que é o gravíssimo entre a União e o Estado. Então, acho que na União é claramente essa questão de genocida, como foi dita, da necropolítica agindo, e tem, por mais duro que seja, né, mas eu acho que a gente precisa realmente utilizar e ter claro algumas questões, tem tido uma coerência enorme nesta dimensão de Estado, de transformar o Estado em estado de exceção, de tirar direitos e claramente anunciar nas suas políticas, tanto por retirada de direitos, por retrocesso, de que a vida das pessoas não importa. E isso é como se o Brasil assistisse, os brasileiros assistissem. Alguns não se surpreendem, porque principalmente o pessoal, então, da população negra, jovem, pobre, as mulheres, porque o que eles nos dizem? Não, nós já vivemos isso, nós já sabíamos disso. Então, uma outra parcela da população que ainda faz uma aposta institucional na democracia, fica meio perplexa oi, Judete, tudo bem? Perplexa em relação a como é possível, então, tanta indiferença em relação à morte das pessoas. Mas o script foi dado durante as eleições. Hoje, quem alimentou a eleição na lógica e na onda antipetista e de criminalização do PT, já recuou, apostava que era possível controlar, já viu que não é possível controlar, mas também não tem encontrado saída, né? Então, e a pandemia, o que acontece em situações de pandemia, que essa é do mundo todo, mas o que acontece nos países é o que já vinha acontecendo agravado. E ainda, a reunião do Ministério de 22 de abril, que a gente teve acesso dia 22 de maio, ela, de novo, ela é desveladora dessa situação. Vamos aproveitar, enquanto todo mundo se ocupa com a notícia da pandemia, para traduzir o que nós já tínhamos que fazer, passar a boiada. Isso vem do ministro do Meio Ambiente. Então, já está acontecendo, né, há meses, o que já vinha acontecendo continua sendo operado. E aí nós temos as notícias da questão indígena, do desmatamento, das queimadas, das ações policiais. Ontem eu soube dos despejos em São Paulo e Grande São Paulo, levado adiante pelo governo Dória. Então, toda essa política que é de não reconhecer a população brasileira como sujeito de direitos, e que sim precisa ser retirada, a força do Estado sendo utilizada contra a população e para operar desmatamento, exploração, morte, criminalização da população jovem, negra e pobre, ela continua operando. E hoje, agora, fiquei sabendo que tem uma MP publicada que permite, com o argumento da pandemia, permite a nomeação de reitores, interventores, portanto, nas universidades. Então, neste momento, os reitores das universidades estão reunidas na direção da luta pela autonomia. Então, é um governo que só ataca, acho que o Kfouri já fez essa avaliação, é um governo que só ataca, só gera crise e muitas vezes nos dispersa e nos fragmenta, porque cada um fica lutando com lutas dispersas. Mas o conjunto continua de destruição. E nos ataca, nos abate, eu me senti abatida, literalmente, em termos de muito chateada, deprimida, nessa questão do Ministério da Saúde, com a intervenção militar, com a quantidade de exército, e quando retira as informações, por isso que imediatamente eu aceitei o convite, né? Assim, retira a informação. A primeira aula de epidemiologia que qualquer um de nós tem é sobre dados. Eu tenho agora arrumando nos guardados, né, aproveitando a pandemia, eu baixei a aula de epidemiologia, iniciação de epidemiologia.
e em qualquer curso de sanitarista, saúde coletiva, saúde mental coletiva, a questão é um dado é só um dado, precisa se juntar com outro, e para gerar uma informação, e ainda assim, ainda não se gerou conhecimento, né? E ainda um dado precisa ter a sua fonte, ele precisa ter uma continuidade, então todos nós sabemos o tema da importância de manter uma base de dados, e ainda, cada vez mais com a democratização, a questão e o controle social, a importância da transparência em relação aos dados. E quando nós estamos trabalhando com saúde pública, nós não estamos falando de indicadores econômicos, né? Nós estamos falando de gente, de como é que as pessoas nascem, o que a epidemiologia faz, né? De como é que nasce, como é que vive, de que adoece e de que morre a população. São indicadores de morbidade da doença, de mortalidade, de nascimento. Esses são dados muito básicos, com demografia e com saúde. Nós estamos lidando com a vida das pessoas. Então, eu considero que o que houve no Ministério da Saúde é crime contra a humanidade, porque ao tentar manipular, que se dá por esconder ou não extrair os dados, que é ainda mais grave, não extrai os dados, não produz o dado e impede a informação ou sai uma informação equivocada, né? E, portanto, as tomadas de decisões são erradas, né? E as informações... Para quem é formado em fake news e se elegeu em cima muito disso, isso não é novidade. Sabe como produzir uma falsa informação. Só que, vamos de novo para as gravidades, se eleger e ter eleição para conseguir voto é gravíssimo e é crime, e igual é motivo de impedimento. Agora, quando lida com vidas, né, e põe em risco vidas, né, é crime contra a humanidade. O que está conseguindo em relação a isso, os demais países se defendem contra o Brasil e isolam o Brasil de circulação, né, de convívio, vão perdendo a credibilidade e não vão economizar. Então, é muito grave o que aconteceu em relação a tentativa feita esse fim de semana, né? E a informação que eu tive agora, para me informar, inclusive, para vir para cá, é que quem hoje, a equipe da Vigilância Saúde, depois que sai o Wanderson, para que está trabalhando com dados, não são mais as equipes técnicas, são alguns militares que estão trabalhando na informação. Bom, e ainda, recorri lá ao que é básico na saúde pública, que é a geração de dados. Depois nós passamos o resto da vida tentando manter uma base de dados, e tentando, que tem dados sujos, como a gente fala, sempre tem. E a gente passa a vida inteira tentando limpar os dados, que é, corrigir lá os nascimentos, ver os dados de nascimentos, ver os dados de morbidade. Sempre foi uma discussão, pagar informação e pagar serviços pela informação pode distorcer as informações. Então, nós sabemos disso, que se paga por procedimento, como a gente muito em relação aos hospitais, e os hospitais recebem por dinheiro, por procedimento mais caro, em geral vão pôr o diagnóstico mais caro para a questão financeira. Então, todo um trabalho da epidemiologia sempre foi separar o dado real de que as pessoas vivem, do que as pessoas sofrem, do que adoecem, do que morrem, separar da questão financeira, porque juntou a questão financeira, o aporte financeiro para o serviço, para os municípios, com dado de mortalidade e de morbidade, tende e corre risco de manipular dado, né? Então, essa dimensão, sempre isso é uma briga dentro da saúde pública permanente e de tensionamento, é um tensionamento. E sempre na tentativa de isolar os dados em relação a ser mais fidedigno possível, por um lado. O preenchimento de atestado de óbitos é antiga essa discussão. Ser mais claro, se tem qualificações, se tem nessa direção, as informações dos prontuários, o que é limite, o que é sigiloso, o que é necessário para a população. É sempre uma discussão ética e da humanidade, para pensar como é que vamos tratar e cuidar dos humanos em relação à saúde. Então, simplesmente negar esse processo todo. E o que acontece? Bom, se pode maltratar os dados, se pode maltratar os dados.
se usa umas informações, não se usa outras, se dá ênfase, como a gente chama, no numerador e não relativiza com o denominador. Tem vários problemas, mas qualquer um, quando vai para a transparência, qualquer um de nós, ou muitos de nós, podemos ir nesses dados e questionar, como o Cláudio fez aqui, vamos atrás, não está vendo o que não está sendo visto. Agora, quando manipula a ponto de tirar o acesso a esses dados, ou não produzir esses dados, é criminoso e não tem outra palavra para dar. Então, assim, de novo, o Estado foi tomado, e não foi tomado de assalto, foi por eleições, por um grupo, fraudulentas, que estão sendo investigadas, né? Mas por um grupo, todo um pensamento e um grupo que nega a ciência e que diz, tem pessoas que não precisam viver, e decide quem é que vai morrer. Esses dias eu escutei, decide quem vai viver, vai morrer, e também quem vai morrer trabalhando. Tem gente que vai morrer porque não tem trabalho, tem gente que vai morrer trabalhando, e tem gente que vai morrer de tiro ou morrer de violência. Então, até porque, Sandra, se abre, como estão abrindo aí agora, porque tem que retomar a economia, quem vai trabalhar em ônibus, quem vai trabalhar um perto do outro, etc., são os trabalhadores, é o povo mais pobre que está indo porque precisa, porque não lhe dão as condições de ele ficar em casa. Se pagassem decentemente, como paga na Europa, por exemplo, como fez o Vietnã, como fez a China, dá as condições para a pessoa ficar em casa, ela vai ficar em casa. O problema é que estão obrigando as pessoas a sair, estão obrigando a ir para a morte. Então, quem tem que trabalhar vai morrer porque foi procurar trabalho, gente. E agravando essa situação do Ministério, para ver como é que está sendo operada, assim, eles construíram um cenário que é de culpabilizar os prefeitos e os secretários. Exatamente. Tem que comprovar isso, por um lado. O outro diz assim, não é verdade, está dizendo em relação à população negra, pobre e às mulheres. É que eles construíram essa realidade para transformar e criar informação. O que eles fizeram? Semana passada, demitem a equipe da saúde da mulher, que fez uma nota técnica sobre a questão da mulher que sofre violência. Por que a equipe técnica fez isso? Porque já tem informação do mundo de que, neste período, a violência contra as mulheres aumenta, além do estado do Rio Grande do Sul, que comprova isso. Teve mais feminicídio nesse período do que o ano passado, nesse período. Então, é sim necessário ter ações em relação à mulher e à violência da mulher. Isso foi a semana passada. O que aconteceu ontem no Ministério da Saúde? Eles tiraram do ar uma pesquisa que acompanha a violência e a saúde da população negra. Barbaridade, eu nem sabia disso. Eu também não sabia, fiquei sabendo me preparando para essa live, entende? Assim, que a gente pergunta qual é a última. Bom, deve estar acontecendo isso, mas ontem foi tirado do ar uma pesquisa que pode dar subsídios e fundamenta técnica e cientificamente que sim, a população negra sim é que mais morre e é que mais está sendo afetada. Então, hoje, das capitais, né, e dos grandes centros, o Kioro já fez também, vários levantamentos fazem isso, então a pesquisa já comprova, é só olhar os dados, de novo, só olhar os dados, que o Covid vem pelo aeroporto, vem para as capitais, para os grandes centros, se interioriza e se periferiza também, e aí quem é que é atacado? E o que foi dito, olha, não tem dupla mensagem nisso, só que tem que escutar e tomar decisão. Sem teste, não tem como abrir. Todos que abriram com teste. O outro, não dá para ter pensamento colonizado, como bem o Cláudio disse, uma coisa é a realidade do hemisfério norte dos diversos países e o processo de trabalho, e outra é aqui, como é que as pessoas vivem. Você diz, eu, cada vez que diminuíam os ônibus, me dava uma agonia aqui, porque para mim significava mais gente morta, mais gente contagiada. É o contrário, os ônibus têm que se manterem para conseguir manter distância as pessoas sentadas, caso as pessoas e não diminuir. Tanto que agora, quando abre, a primeira reivindicação são ampliação de ônibus. E a outra é bem o que tu disseste, Mília. As pessoas dizem que tem que trabalhar, porque essa é a questão também do brasileiro, né? Ele acha que ele é responsável. Essa politização que eu acho que nós precisamos fazer, qualquer morte evitável, a gente tem que se indignar.
E ninguém tem que... O que eu já escutei que me deu as agonias, né? Da população, mesmo das nossas vidas. Dizer assim, olha, com a morte a gente já convive, então a gente pode ir para a rua trabalhar, mas só que tem que se indignar. As pessoas não nasceram para morrer com 10, 15 anos, 17 anos. E nem morrer de uma doença contagiosa que se já se sabe que é com isolamento. Ou se tem o teste, e se não se tem, é isolamento, e se não tem medicamento e não tem vacina, é a mesma coisa. Então, aí entra o Estado com a sua irresponsabilidade também, e o município. Mesmo que faça, eu acho que tem uma certa racionalidade dividir por regiões e tudo bem. Agora, como é construído é que tem problemas, como disse o Cláudio. E aí, claro que não é todo... O Brasil do Norte, em relação a como entrou a doença, o contágio e as temperaturas e como chega aqui. Então, e a outra informação que nós temos do Estado do Rio Grande do Sul. O Estado do Rio Grande do Sul não chegou no pico. Porque nós estamos no início. Nós estamos no início. Estamos no início. É impossível abrir. Agora, enquanto a gente fica nessa discussão, a gente não discute o que já foi dito aqui, que é fundamental. O que tinha que garantir era renda para toda a população por direito. As pessoas sofrem porque chega a sua conta da luz, do aluguel e tal, e acham que elas têm que dar conta, numa situação que não foi elas que criaram. E é preciso dizer, é o mais absurdo, né, Amília? Porque em vez da gente estar discutindo uma política para, né, salvar os trabalhadores, para, né, salvar o país, enfim, dar condições para as pessoas sobreviverem a essa pandemia, a gente está discutindo se é real ou não essa pandemia. Claro. Né? E a gente festeja, e eu acho que sim, é um mérito, de R$200 foi para R$600, mas olha todo o absurdo que eram as pessoas indo direto para o matadouro, né? Aquelas primeiras cenas. Aquelas filas, né? Horrível. E ainda até agora tem pessoas que não têm acesso. Mas então vamos lutar, além disso, para a questão da renda mínima para todo mundo e básica, acaba com esse assunto. Entende? E ainda usou a estrutura da Caixa e não usou da política da assistência social e toda a rede de assistência social. Por quê? Porque quis tirar a assistência social da Sena, que conhece a população, para pôr na gerência da Caixa. Mortes por Covid aumentaram muitíssimo as mortes por síndromes respiratórias agudas, que é um indício de Covid. Então, assim, tem que juntar essas duas informações. Né? Não basta só a da morte confirmada de Covid. Precisa também acompanhar esta das questões das doenças respiratórias. A outra, o SUS já vinha sendo desmontado. O SUS ganha valor junto com a sociedade agora na pandemia. Encontra um SUS frágil, como o Cláudio já disse. Agora, a exigência maior, mais do que nunca, é defender qual é o sistema único de saúde que nós queremos. Porque ontem, por exemplo, eu já escutei da esquerda, do centro-esquerda e dos mais liberais, de que depois da pandemia, o SUS não é este SUS estatal e público, tem que vir neste perfil que o Cláudio disse. Quer dizer, nós estamos, o pós-Covid, o pós-pandemia está em disputa hoje. O quadro do Brasil é muito ruim em relação a esta situação, porque vai para a questão privada, vai para a precarização dos trabalhos, os trabalhadores são completamente quando falam uma coisa é EPI em determinados países, outro é no Brasil. Como é que funcionam os serviços de saúde? Então, assim, as pessoas, que todo tem dito, olha, tem pessoas graves, cardíacas, ou hipertensão e diabetes, as pessoas com transtornos mentais, que não estão sendo acompanhadas. E é verdade. Então, como fazer para serem atendidas essas pessoas? Né? Hoje, grávidas, as gestantes estão grávidas, elas não vão esperar pós-pandemia, elas vão ter seus bebês. Como é que vão ter esses bebês? Como é que está sendo o pré-natal hoje? O risco do aumento da mortalidade materna nós estamos vivendo agora. Então, são muitas questões. Como disse a Judete, a Covid ataca o sistema. O Covid é sistêmico, né? Então, nós precisamos, quando voltar, quero voltar ao meu normal. Não, nós não queremos voltar ao normal de antes, porque o normal de antes é esse, desmonta político nosso. É fascista, é racista,
é machista, privativista. Esse normal nós não queremos. Agora, não vai magicamente ter depois. Como é que nós disputamos hoje o tipo de sociedade de normal que nós queremos? E para isso nós temos que discutir essas questões e como juntar a economia com saúde e não aceitar essa dissociação. As pessoas estão à frente, a economia sustentando as pessoas. O ambiente também. Não adianta uma economia que acaba com a biodiversidade, uma economia que acaba com as populações juntos, né? Então, como é que é uma economia que concentra a riqueza, como é que nós estamos vivendo? Como é que se faz para a taxação das grandes fortunas e desconcentrar? Bom, vai incomodar muita gente. E isto, eu acho que o grande nome é hoje como é que, bom, além de ir para as ruas, como ir para as ruas, eu também acho que tem que protestar. Agora, também, o que tem hoje de institucional e das institucionalidades, como é que reagem? Não, mas por que a gente, lá no início, você lembra que é tal a velocidade, né? Lembra que começava a tratar os trabalhadores de saúde como heróis? E a gente reagiu contra isso, porque não são heróis. A gente não quer que sejam heróis. O herói vai para o lado depois quando a morte e ainda é endeusada essa situação como algo que é a ser louvado. Não, são trabalhadores, são pessoas próprias, que têm sua profissão, o seu métier, e que precisam ser protegidos. É que o que eu digo que a gente pode aprender da pandemia dá para comparar muito facilmente como é que os diferentes trabalhadores do mundo, como é que eles estão em termos de direitos, em termos de processo de trabalho. Essa questão, por exemplo, além de não ter equipamento suficiente e adequado, como é que se dá o processo de trabalho. O processo de trabalho não pode ser o mesmo. Esses dias, ainda bem que eu escutei de uma ou duas pessoas isso, mas isso devia ser bandeira nossa, dos movimentos sociais, dos sindicatos, de todos, dos partidos políticos, de que o processo de trabalho, se tu tem que pensar a cada momento como é que tu está, como é que tu anda, para ir no banheiro, como é que é, para se alimentar, para voltar, para dormir, etc., como é que tu te move no teu lugar de trabalho, o processo de trabalho não é o mesmo, tu tem que pensar, e, portanto, tem que ter mais gente trabalhando e se revezando, em que a questão do tempo do trabalho precisa ser menor, não pode trabalhar, e as pessoas estão dobrando, continuam dobrando, para melhorar o seu salário, às vezes, mas outras vezes porque não tem outra pessoa mesmo. E é o contrário, nós precisamos de mais gente trabalhando para fazer a mesma coisa. Uma sala cirúrgica, em época de pandemia, não é igual. A emergência não é igual. E tem mais que eu tenho observado, viu, Cláudio, e vocês. Eu não sei se vocês se deram conta, mas quando a gente vai prestando atenção em algumas situações. Eu não sei se vocês viram, mas os primeiros profissionais de saúde que morreram eram de risco, e eles estavam na emergência. Eles não tinham que estar lá naquele lugar. Não tinham que estar em momento nenhum, né? Não só porque a pandemia. Eles não tinham que estar ali, eles estavam, mas muito menos agora, entendeu? Então, a primeira pessoa de enfermagem que morreu lá no Grupo Hospitalar Conceição, ele não tinha que estar. O médico que morreu, o médico de família que morreu lá na USP, no Unifesp, não foi um dos hospitais universitários, ele estava na porta de entrada, ele não podia estar. Ele era de risco. O outro que morreu no Rio de Janeiro, a mesma coisa. E a gente vai olhar a história dessas pessoas, é uma trajetória da superação. Eram pessoas que tiveram que estudar muito, ou que foram cotas, ou que tiveram que sair do seu lugar lá do norte para vir para o Rio de Janeiro, fazer uma residência. E essas pessoas, se a gente vai olhar o perfil das pessoas que estão também nas portas de entrada, a gente vai ver que são pessoas que não tinham que estar por suas condições físicas. Um dos médicos morreu e disse assim: os meus pacientes precisam de mim. E ele morreu no dia seguinte da emergência. Então, assim, são pessoas o quê? Que dizem de um outro jeito, precisam estar lá naquela porta de entrada porque tem que pagar suas contas e os seus empréstimos, são no processo de trabalho que já é de classe social, diz assim, põe os mais frágeis na frente de bucha de canhão para morrer. Então, é um processo de trabalho que nós não podemos aceitar
que tem matado todo o investimento, e é isso que o Cláudio disse, eu tenho pensado, a questão da geração, perder uma geração, muitos de nós temos falado isso, perder gerações profissionais de médicos, de enfermeiros, que estão na linha de frente, outros profissionais de saúde, sai muito caro, abre uma lacuna, é geracional, não se repõe profissionais de saúde de uma hora para outra, precisa formar e protegê-los, né? E não existe isso, podem morrer, vocês são heróis, vocês estão aí para isso, escolher essa profissão. O que nós vimos? Profissionais adoecendo, nós temos profissionais entrando em licença saúde, nós temos profissionais se demitindo e alguns mudando de profissão, dizendo assim, não, isso não é para mim. O mercado não comanda nada, ele só destrói a vida. Comanda a destruição e a concentração. Eu quero trazer para vocês uma experiência de Niterói, tá? Que é ali, para ver, então, o problema são o Brasil, né? E um nicho brasileiro de cuidado. Se juntou a prefeitura com a universidade, com os movimentos sociais, né? E eles foram dando respostas sistêmicas para a cidade. Eu acho que nós precisamos monitorar. Eles criaram um observatório, eles criaram, para ver assim, o que adianta as bandeirinhas, então, né? Tomar medidas que depois, qual é o efeito e o reflexo lá junto à comunidade. Então, por exemplo, eles criaram uns da comunicação, jovens da comunicação, promotores de comunicação, que é, a partir da decisão tomada no governo, no centro da comissão, que é intersetorial e popular, vão lá, junto ao SUAS, junto às unidades de saúde, indagam para as pessoas se a tal decisão que chegou lá, chegou para eles e como que chegou, e reavaliam essa situação. Muito bom. A prefeitura fez empréstimo para os pequenos e médios empresários, e os juros quem paga é a prefeitura, para não onerar. Então, é possível, e com a lógica de rede, de que há diferenças de desigualdade e de classe social, e que a ação do Estado precisa ser diferente e protetiva, e intersetorial, eles estão trabalhando junto com a população lá em Niterói. Os resultados disso ainda estão sendo monitorados, mas é completamente diferente, entendeu? Quando o Estado se junta com conhecimento e com a população e com o conjunto dos trabalhadores e da economia, né? O que o prefeito diz? Bom, a prefeitura de Niterói está com dinheiro, está com saldo, teve equacionado. Mas, de qualquer jeito, nós também sabemos que o Brasil tem recursos. O Dalbor diz isso, não é falta de dinheiro. A questão é onde põe. Pega esse 1 trilhão que foi para os bancos e põe para a população. Entende? Assim, modifica a situação. Mas é que não é esse o interesse. E tem o dinheiro das reservas internacionais, que é um monte de dinheiro que o Guedes está agarrando. Né? E o próprio Guedes diz o seguinte, nós estamos preocupados só com as grandes empresas, os pequenos que se arrebentam. Exatamente. A história dele que diz o seguinte, que bom que estão morrendo os velhos, aí tem menos gente para receber da Previdência. Ou seja, e pôs uma granada na bolsa do bolso dos trabalhadores. Ou seja, essa que é a lógica. A granada que o Eduardo Leite pegou emprestado e colocou no bolso dos trabalhadores aqui do Estado também, né? Mas essa é a lógica é de destruição de amplos setores sociais. É destruição de quem é pobre, de quem é negro, de quem é analfabeto, ou seja, eliminação física. Se eu não posso eliminar através de uma guerra convencional, eu estou eliminando através da fome ou da pandemia e da falta de assistência. E o próprio Rio Grande do Sul tem uma crise financeira histórica, né? Mas se nós formos olhar os números, a receita do Estado é 33 bilhões, mas tem 17 bilhões ano de benefício fiscal para quem? Para meia dúzia de grandes empresários. Então, é disso que nós estamos falando. Não tem dinheiro por quê? Porque o dinheiro que era para ser público, para ser de todo mundo, é para meia dúzia. Então, quando não tem dinheiro, tem que perguntar para quem não tem, né? Então, aí não é à toa que o Luciano Hang, da Avan, faz live com Osmar Terra, né, para justificar a manipulação de dados do governo federal. Sim, é a fome com a vontade de comer, né? Dois fascistas
manipuladores que querem ganhar a coisa no grito. Porque o Terra não consegue, nem o cara da Van consegue sustentar o seu discurso num debate racional, lógico, e com números na frente. Não era o Terra que fazia, cantava em prosa e voz a boa política da Suécia, que a própria Suécia pede desculpa pelos erros cometidos. Ou seja, o discurso dele, ele continua falando bobagem, para aí. Então, assim, voltando àquilo que eu estava falando antes, né? Eu não sei qual é o tempo que nós temos ainda. Pois é. Nós já fizemos uma série de denúncias. E eu gosto sempre, e estou insistindo nisso, o Conselho Estadual de Saúde está fazendo plenárias em todas virtuais, né? Nós estamos fazendo plenárias macro-regionais, por região de saúde, e estamos fazendo reuniões, assim, passo da reunião das 8, 9 da manhã até 7, 8 da noite, todos os dias, né? Discutindo o Plano Estadual de Saúde e discutindo o Covid. E nós temos que começar a organizar esse povo. Em cada lugar que se discute, os problemas são muito, muito parecidos. Tem os lugares, o Covid já está mais avançado, tem os lugares que estão menos avançados, mas nós temos, em regra, o seguinte: o Covid fez com que desorganizasse o sistema de saúde. Vários tipos de doenças que eram acompanhadas pela atenção básica ou por média e alta complexidade foram suspensos em função do Covid. Isso está acumulando e vai explodir. Nós temos uma série de ações que foram suspensas, que têm que ser retomadas. Nós temos uma série de questões que têm que ser feitas. Mas só que não se tem não se tem nem informação, muitas vezes, e não é por maldade, assim, é por falta mesmo de informação e de capacidade de articulação política. Porque o que eu vejo, a Secretaria da Saúde não tem uma série de informações fundamentais para esse processo. Não tem. E eu não estou vendo esforços para isso. Houve uma melhora do site agora, desses últimos dias, que foi muita pressão que nós estamos fazendo, mas são insuficientes para ter efetivamente um controle, não só da Covid, mas as demais enfermidades que as pessoas estão sofrendo e que não estão sendo devidamente tratadas, e com a chegada do inverno, com o agravamento da situação, vão colapsar o sistema de saúde. Exatamente. Eu tenho... Então, nós temos que agir. Nós temos que agir. Por exemplo, como é que está se preparando para as bronquiolites das crianças? Que vai ter, né? E as mães vão levar ou não vão ter medo de levar na porta de entrada do hospital? Como é que vai se organizar esta situação do inverno das doenças respiratórias, do inverno das crianças e dos adultos? Além disso, como é que a atenção primária está fazendo em relação às gestantes, em relação aos hipertensos, em relação ao diabético, aqueles que têm que fazer visita, são obrigados, porque é só via visita que tem acesso, os que podem não ser em visita, qual é o tipo de processo de trabalho que está sendo feito na atenção básica de saúde que está totalmente opacificada, e qual é as condições de trabalho para os trabalhadores, porque senão nós vamos estar forçando também, pressionando para maior exposição dos trabalhadores, mas é possível ter uma outra organização de trabalho, sim. Eu tenho visto equipes, por sua conta, tomarem decisões, e não de uma política pública e do sistema pelo vínculo com as suas famílias, com as famílias que acompanham. Isso é extremamente grave, nós temos surtos de dengue, de zika no estado. Claro. Sim, ou seja, estão deixando a saúde desorganizada. Gente, se agora está ruim... O Miller, é pior do que isso. Estão deixando... Se agora está ruim, só vai piorar. A morte. É uma política uma política genocida. Ou nós tomamos pé da situação, começamos a entender o que está acontecendo e começamos a organizar a resistência e fazer esses movimentos, ou nós vamos sucumbir. Ou seja, não é mais aquela história assim, eu posso ficar quieto nesse momento, porque se eu ficar quieto, as coisas vão se ajeitar no processo. Não é isso que está acontecendo. Nós estamos numa crise econômica, uma crise financeira, uma crise que eu já coloquei antes, de uma forma muito sucinta, né? Somado a uma pandemia, somado à destruturação do SUS, somado a uma crise econômica em que diz
as empresas estão demitindo as pessoas, e as pessoas estão entrando em desespero. Sandra, tu que é psicóloga, como é que está a saúde mental das pessoas? Ou seja, o que eu tenho... O número de suicídio está aumentando, o número de pessoas de violência doméstica está aumentando, todos esses números que são ruins, quem não está em a organização social está aumentando. É que quem não está em sofrimento está fora da casinha já, né? Porque é óbvio que tem que estar em sofrimento se é isso. Quem tem mais de uma doença está abandonado. O seu trabalho não tá seguro. Não pode confiar nas informações. Está longe das pessoas mais próximas. Tem o sofrimento... Hoje eu estava escutando, tem uma pesquisa comparativa entre da Fiocruz com a Espanha, Brasil e Espanha, e os brasileiros explodem todas as escalas de ansiedade, de insônia, de pesadelo, de situação de insegurança, porque nós temos um agravante aqui, que é uma política fascista e genocida, certamente, é sofrimento psíquico. O que tem a solução, e eu faço parte de quem defende isso, além do cuidado também individual de como é que cada um cuida desse desamparo todo, mas ele só tem solução no coletivo, ele não é uma questão individual, ninguém é culpado pelo seu sofrimento, nem nós temos que patologizar. Sim, esse sofrimento me passa, me atravessa, afeta meu corpo, mas para resolver isso só coletivamente, senão não existe possibilidade de solução. Então, nacional, e hoje saiu a notícia de um desembargador que negou aos servidores, né, filiados ao Sindicep a questão dos empréstimos consignados no Banrisul. Ou seja, né, ainda estamos matando de fome os servidores públicos do Estado. Esse é o papel do Poder Judiciário, é defender